Ele viu o mar se abrir. Ele viu o exército de Faraó morrer afogado. Ele viu o monte fumegar, irmãos. Ele viu muralhas cair. Ele viu reis ser abatidos. Ele passou o Jordão. Ele viu o Jordão se abrir. Josué, ele viveu muita da glória de Deus. No tempo em que ele estava caminhando com Moisés, ele pôde viver muito. E em todas essas situações que o milagre se manifestou, alguma adversidade, alguma dificuldade eles estavam vendo para que o milagre se manifestasse, para que pudesse acontecer o sobrenatural. Mas aí Moisés morre, como a gente sabe. E Josué assume a responsabilidade, irmãos, de levar o povo a herdar aquela terra prometida. E na liderança ali do povo, Josué conquistou muitas terras. Josué teve muitas conquistas, muitas batalhas. Mas o que a gente vê aqui, nesse capítulo 13, versículo 1, é Deus falando, né? A palavra falando: era porém Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrando em dias, e ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Josué conquistou muito, irmãos, mas ainda havia muita coisa para ele conquistar. E isso acontece comigo e com você também. Muitas vezes eu e você, a gente é tentado a ficar parado, tentado a se conformar com a situação. Eu e você é tentado, irmãos, a ficar na letargia. Tá bom, não quero mais, nossa, já está ótimo. Olha quantos estão conformados aqui, aos que não estão aqui hoje. Quantos ficaram em seus lares, em suas casas? Tá bom, não vou lá. Eu sou mais um pouco. Porque estão na zona de conforto, está frio. Eu estou com preguiça. Seja lá os motivos. Mas preferiram ficar na zona de conforto. Irmãos, quem se acomoda não tem vitória. Quem se acomoda, irmãos, para de lutar. E quem para de lutar, para de sonhar. E quando a gente para de sonhar, irmãos, a gente não tem ânimo. Porque a gente está conformado, tá bom, só isso aqui mesmo. Quando Deus fala que Ele tem muito ainda para mim, para você conquistar, tem muito ainda para mim, para você fazer. Aleluia. E quando a gente para de sonhar, irmãos, a gente para de lutar, a gente para de conquistar, cessa os testemunhos. A gente não vê Deus fazer, a gente não vê mais dar testemunho na igreja, porque Deus não faz mais nada na nossa vida. A gente está conformado, a gente não faz nada além do que a gente já faz todo dia. Eu acordo, eu dobro meu joelho, eu oro, eu acordo, eu vou almoçar, eu agradeço o alimento. A gente não faz mais nada além do que virou zona de conforto. Até mesmo para mim, para você que está aqui hoje. Aleluia. Então, se não tem testemunho, é porque os milagres cessaram. E o Senhor, Ele tinha dado uma ordem ali para Josué: vá e conquiste. Todo lugar onde você pisar, eu vou te dar. E essa palavra, irmãos, é sobre a minha vida e é sobre a tua vida também. Vai e conquiste. Aleluia. Todo lugar que você pisar e você decretar que será seu, eu vou te dar. Glória. Todas as vidas que passaram pelo teu caminho, você falar do meu amor, eu vou alcançar. Vá, conquiste, vá, não se acomode.
Muitos cristãos hoje, de todas as igrejas por aí, estão na zona de conforto, conformada. É como se Deus falasse para Moisés: Moisés, eu esperava mais de você, tem tanta coisa ainda para você conquistar. E muitas vezes Deus fala isso para mim também, fala isso para você. Tem tanta coisa ainda para você conquistar e você está parado. Você está estacionado. Você não tem mais ânimo. Você não se esforça. O nosso corpo envelhece, igreja. Mas a palavra de Deus, ela tem que renovar, ser renovada em nossa vida. Porque o nosso espírito, ele precisa ser renovado dia após dia. Então o nosso corpo está velho, mas a palavra, ela está se renovando. E quanto mais eu estou indo de encontro com a palavra, mais o meu espírito se renova também. Aleluia. Josué 14:10. Do 10 ao 12. Josué 14:10 ao 12 diz assim: E agora eis que o Senhor me conservou em dia, em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que ali os anequins e os grandes fortes da cidade, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Sabe quem falou aqui, irmãos? Caleb. Aleluia. O mesmo Caleb que estava lá espiar a terra com Josué é o mesmo Caleb que fala aqui, ó. Passou-se 45 anos, mas o meu vigor, o meu ânimo, a minha força, a minha vontade de conquistar continua o mesmo. Aleluia. 45 anos. Enquanto Deus, a palavra diz que o Senhor, ele fala para Moisés: está velho, tem tanto para você conquistar. Caleb está aqui: não, eu estou com o mesmo vigor, dá o que Deus falou que era meu, eu quero. Não importa se tem gigante, não importa o que tem lá, eu vou conquistar, porque Deus falou. Irmãos, quando Deus fala, irmãos, a palavra dele não volta atrás. Pode passar 45 anos como foi aqui. Agora a questão é como que a palavra vai te encontrar? Velho, cansado? Na sua zona de conforto? Ou você vai estar com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor de quando a palavra vem? Aleluia. Caleb estava pronto para conquistar o que Deus falou para ele. E ele não queria qualquer terra, não. Ele queria a terra que Deus falou para ele. O que Deus falou para ele, ele falou assim: não, é isso que eu quero. O que Deus tem falado para mim e para você, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus fala, a gente agarra a palavra, irmãos, que Deus libera. Não será do seu jeito, não será do meu jeito, mas vai ser do jeito que Deus falou. Vai ser, igreja. Aleluia. Não importa as dificuldades, não importa as adversidades, irmãos. Vai ser da forma que Deus falou. Passe o tempo que passar. Aleluia. Caleb estava velho, mas a palavra de Deus não envelhece. Eu posso estar velha, mas a palavra de Deus na minha vida não envelhece.
Você pode estar velho, mas a palavra de Deus na sua vida não envelhece, não cai no esquecimento, porque Deus é justo, Deus é fiel e Ele cumpre o que Ele promete. Agora a questão é: eu vou estar na minha zona de conforto ou eu vou estar pronto para conquistar quando chegar o tempo de entrar na terra prometida, de se cumprir a promessa liberada na minha vida? E para que isso pudesse acontecer, irmãos, Deus deu algumas estratégias para Josué. Deus deu estratégias para que ele pudesse conquistar. E a gente vai meditar um pouquinho aqui, Josué 1, do 3 ao 5. Aleluia, Jesus. Josué 1, do 3 ao 5 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Primeira instrução que Deus dá para Josué aqui, irmãos: mantenha a palavra viva em sua memória. Se lembre do que Deus te fala, irmãos. Se lembra de cada promessa que Deus falou para você, cada palavra que Ele liberou na tua vida. Quando a gente recebe uma palavra, a gente fica cheio. Nossa, a gente acha que vai acontecer no outro dia, né? A gente acha que vai acordar e vai acontecer com a promessa concretizada. A gente fica empolgado, a gente fica confiante, a gente fica café, né, lá em cima. Só que vai passando os dias, irmãos. O Senhor vai trabalhando ao redor, lembra? Na ministração aqui do profético, quando Deus fala, dá uma palavra para você, Ele está trabalhando em volta para que tudo seja de acordo com o que Ele te falou. Não é da noite para o dia. E aí a gente vai perdendo a promessa, vai perdendo a palavra, irmãos. Por isso a necessidade de manter fresca e viva a palavra na nossa mente. 45 anos depois, a palavra ainda estava fresca na mente de Caleb. 45 anos depois, ele falava, e ele se animava, e se empolgava da mesma forma que ele, quando ele ouviu. E a gente precisa, primeira coisa, irmãos, manter a palavra viva na memória. Tudo que Deus fala para você, tudo que Deus fala aqui, diante deste altar, cada direção que o Senhor dá, mensal aqui para nós, cada palavra liberada, você precisa trazer tudo na sua memória. Você precisa guardar aqui, irmãos, e sempre estar se lembrando. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, o que nos sustentou foi se lembrar das promessas que Deus tem, que Deus fez. Foi se lembrar das palavras que Deus liberou sobre a nossa vida. E hoje em dia, irmãos, a gente só não desiste porque a gente sabe que tem palavras ainda que não se cumpriram. Tem promessas ainda que vão acontecer. E a gente está firme, esperando que elas aconteçam. Mas elas não podem me encontrar e te encontrar, irmãos, velho, estacionado. E não estou falando velho de idade, tá? Aleluia. Deus não mente. Deus não lança palavras ao vento. Aleluia. Por isso, traga sempre à memória o que te dá esperança. Traga sempre à memória a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida, aquela que te empolgou. Ela precisa te empolgar todo dia. Toda hora que você lembrar, você precisa ficar empolgado. Aleluia.
Uma vez nós passamos por uma dificuldade muito grande financeira na igreja. A gente achou que ia encerrar o ministério. Porém, Deus falou comigo, irmãos, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. E eu sei que um dia, eu não sei quanto é que ela vai acontecer. Mas quando ela acontecer, eu vou ficar tão empolgada como o dia quando Deus falou comigo. Glória a Deus. Permaneça firme, irmãos. Deus vai fazer. Saia da sua zona de conforto. Aleluia. Dê atenção a tudo que Deus tem falado neste lugar. Aleluia, Jesus. Salmo 62, irmãos, 11. Aleluia, Jesus. Salmo 62, 11. A palavra de Deus diz assim: Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi. O que quer dizer isso, irmãos? Quando Deus fala, a palavra dele não fica dando eco na nossa mente. A gente precisa ficar ruminando aquela palavra. Quando Deus fala uma vez, você ouve 2, ouve 3, ouve quantas vezes for necessário. Não apenas ouve uma vez, quando sai lá fora já esqueceu. Já se acomoda, já aceita a situação. Quando Deus fala uma vez, irmãos, escuta 2 vezes ou quantas vezes for necessário. Sempre traga à memória o que te dá esperança. Sempre traga à memória o que o Senhor tem liberado sobre a sua vida ou que tem trazido sobre este altar. O Senhor ele tem cuidado tão grande com as nossas vidas, com esse lugar. Glória a Deus. O Senhor ele tem dado estratégias. É como se Deus tem colocado cada mês Deus põe um pedacinho de chão para você pisar. Isso aqui agora. Agora nós vamos dizer assim. Aleluia. Não, agora é assim. É assim, igreja, que Deus tem cuidado de nós. Então, quando Deus falar uma vez, dá ouvido o que Deus está falando. Aleluia. Outra coisa, irmãos, para que a gente possa conquistar, como Josué, como Caleb fez, a gente precisa, irmãos, se esforçar. Vocês se esforçaram, nós fizemos um esforço para estar aqui hoje, mas isso tem que ser em todos os dias da nossa vida. Se esforçar é uma coisa que ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode, irmãos. Eu posso me esforçar. Eu posso até animar você, dar uma palavra de ânimo para você. Agora, esforçar nós temos que fazer por nós mesmos. Tem coisas que Deus faz por nós. Tem coisas que Deus faz por mim, tem coisas que Deus faz por você. Agora, tem coisas que somos nós mesmos. Minha tia ela sempre falava, Deus vai fazer o que é impossível para você. Você faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E aí o que Deus fala para Josué? Ó, a sua parte é se esforçar. A minha, eu te ajudo. Só que tem gente que não se esforça e quer que Deus ajude, irmãos. Não vai. Faça a sua parte, que a minha eu vou fazer com certeza. Aleluia. Então tem coisas que Deus não vai fazer para mim e para você, igreja, porque cabe a mim fazer. E se esforçar é uma dessas. E o que é se esforçar? Se esforçar é empregar toda a força, energia, para atingir um objetivo, seja físico, seja mental ou seja espiritual. Você tem que empregar toda a sua força, irmãos. Porque a hora que Deus fala assim, não, ele não consegue ir além dali, agora eu entro. Quando Deus está vendo que você está fazendo o corpo mole, Deus não vai fazer. Ele está falando, se esforça, você consegue. Vai ver quando a gente fala isso para filho?
Vai, você consegue. O Senhor, Ele olha para a nossa estrutura, irmãos, Ele sabe o que eu e você consegue, o que eu e você pode, até onde eu e você vai. Ele nos conhece. Então Ele sabe quando eu e você está se esforçando ou não. Então, para que eu e você venha conquistar, a gente precisa colocar mais força, irmãos, até que o nosso objetivo seja alcançado. Terceira coisa, irmãos, tenha bom ânimo. Se esforce. Tenha bom ânimo. Porque nem sempre, irmãos, a gente vai acordar com o céu azul, passarinho cantando. Nem sempre vai estar tudo bem. Nem sempre, irmãos, a gente vai acordar animado. Porque o cansaço chega, o desânimo bate. E a gente tem muitas vezes vontade de jogar tudo para o alto. Mas o Senhor, Ele fala, tenha bom ânimo. Porque se você desanimar, você não vai vencer. Tenha bom ânimo. Porque se você desanimar, você não vai prosperar. Se você desanimar, você não vai conquistar. Nós temos que ter bom ânimo. Porque apesar de quem nós somos, o Senhor nos escolheu, irmãos. Apesar de quem nós somos, o Senhor, Ele nos chamou para fazer parte dessa obra, dessa grande obra. Aleluia. E quando o dia mal chegar, quando o desânimo bater, quando a fraqueza vier, a gente precisa fazer o que o salmista fez. Conversa com a tua alma. Conversa consigo mesmo. Pergunta para a sua alma, por que te abates dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. Você tem uma palavra. Tenha bom ânimo, se esforça. Você vai conseguir, porque o Senhor te ajuda, Ele está contigo. Conversa com a tua alma, igreja. Não deixa ela te dominar. Porque ela quer te dominar, ela quer parar você. Ela quer fazer você entender que você é um coitadinho. E nós não somos coitadinhos, irmãos. Porque coitadinhos não vencem, coitadinhos não conquistam. Converse com a sua alma. Porque pessoas comuns, elas podem até desistir. Mas a gente não foi chamado para desistir. A gente foi chamado para conquistar. Para entrar, para tomar posse. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para isso, igreja. Aleluia. Todo lugar que nós pisarmos, a planta dos nossos pés, tilo daloi. Aleluia. A Tati falou do Jó aqui. O Senhor, Ele colocou no meu coração Jabes. Tem gente que nem sabe quem foi Jabes. Jabes ou Jabes. É muito pouco falado na Bíblia, porque ele entra ali dentro da genealogia. Mas Jabes, ele trouxe muita dor para a mãe dele quando ele nasceu. Então a tradução do nome dele era aquele que causa dor. E ele, todo lugar que ele ia, imagina essa sentença desse nome, é aquele que traz dor. E ele não aceitou, irmãos, aquela sentença sobre a vida dele. E ele começou a orar ao Senhor, para que o Senhor virasse o cativeiro dele, para que o Senhor mudasse a história dele. E a palavra diz que ele orou uma oração poderosa. Ele falou: eu não tenho nada, eu não quero ser esse causador, eu quero ser abençoadíssimo, eu quero que o Senhor alargue as tendas, eu quero ser um conquistador de terras, eu quero que o Senhor me proteja por onde que eu passe, o Senhor me proteja. Eu quero que eu seja próspero, eu quero ser abençoado. E a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Jabes e mudou a história dele.
conformou com aquilo. Ele não queria ficar no conforto. Eu sou mesmo, trago dor. Se pessoa, uma esposa casada com um homem que traz dores, o nome dele, ele não aceitou aquilo. E a gente também não pode aceitar, irmãos, nenhuma situação que vá contra a palavra de Deus. Tudo que o Senhor ele sonhou, que ele planejou para a minha vida, vai acontecer. E para isso nós vamos ter que conquistar, nós vamos ter que lutar. Para isso nós vamos ter que trazer memória, cada palavra, cada promessa. Para isso nós vamos ter que se esforçar. Para isso nós vamos ter que ter bom ânimo. Mas vai chegar o dia, irmãos. Aleluia. Só que até esse dia chegar, qual foi a outra instrução que Deus disse ali para Josué? Não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvia. Se eu e você quer ser um conquistador, a gente precisa manter o foco. A gente precisa manter o foco, irmãos. A gente não pode sair da reta. Quem faz algum tipo de exercício físico e que precisa manter o foco, falar, fixa os seus olhos num ponto e permaneça. Para a gente manter o foco, irmãos, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, fixe os olhos na promessa de Deus e não se desvie, irmãos. Não tente cortar caminho, não queira pegar um atalho, não queira fazer do seu jeito, irmãos, não vai dar certo. Fixe os seus olhos no que o Senhor tem te falado, irmãos. Não se distraia. Lembra de Sansão? Quando o diabo quis destruir Sansão, ele colocou uma distração no caminho dele, chamado Dalila. Se eu quero para mim manter o foco, para mim não me desviar, irmãos, eu não posso me distrair. Qualquer coisa que a gente vê que é distração, que vai nos tirar do caminho, irmãos, do propósito, a gente precisa pôr por terra. A gente não pode aceitar, não pode deixar nenhum tipo de distração entrar na nossa vida, porque é Satanás enviando alguma coisa para nos tirar. E ele não quer simplesmente nos tirar, ele quer nos destruir. Ele quer me destruir e te destruir. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós viramos um alvo para Satanás. Ele não quer só fazer eu sofrer, ele quer me destruir, ele quer acabar com a minha vida e com a sua também. Então a gente não pode se desviar. Tem um caminho traçado. Quando nós nascemos, quando o Senhor nos chamou, irmãos, quando o Senhor nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, já tinha um caminho traçado. O Senhor, ele já sabe como vai ser o nosso fim. Porque o Senhor, a forma dele trabalhar é diferente do homem. O Senhor primeiro, ele cria o nosso fim. Cria toda a trajetória, depois ele nos coloca dentro do ventre da nossa mãe. Então, quando a gente nasce, já tem um caminho para a gente, irmãos. Já tem uma estrada para a gente caminhar. E a gente precisa, irmãos, se manter nesse propósito, perseverar até o fim, com foco. Porque a grande vitória nossa está no fim, não está no meio. Está no fim. Estão entendendo, igreja? Amém? Outra coisa que Deus instruiu Josué: medite no livro dessa lei de dia e de noite. Medite no livro dessa lei de dia e de noite. Tudo que a gente passa, irmãos, ouvindo, pensando, é o que a gente fala. Tudo que você assiste na TV,
falar com quem está do seu lado. E o que sai da nossa boca, nós já falamos isso muitas vezes, tem muito poder. O que você tem assistido, o que você tem visto e o que você tem falado vai produzir o seu ambiente. Se você libera palavras de bênçãos, você está construindo um ambiente de bênção ao seu redor. Se você libera palavras de destruição, de vitória, disso, daquilo outro, vai ser essa realidade que você vai estar seguindo ao seu redor. Então, quando eu medito na palavra de Deus, de dia e de noite, não quer dizer também que é só eu acordar e vou meditar na palavra. Eu vou dormir, deixa eu meditar na palavra. E aquele meio do dia fica um vácuo. Não. Medite a hora que você acordar. E quando você for indo dormir, você ainda esteja meditando na palavra. Não cesse da sua boca as palavras desse livro. A meditação desse livro. Aleluia. Porque o poder que há na palavra de Deus é o que vai, irmãos, fazer com que a circunstância mude ao nosso redor. Nós temos um poder quando nós usamos a palavra de Deus. Nós temos poder para construir realidades, mudar situações, mudar laudos, mudar destinos. Nós temos poder através da palavra de Deus, quando ela é liberada através da nossa boca. Então, se eu quero conquistar, irmãos, se eu quero avançar, eu preciso meditar e falar o que a palavra diz. Não é o que o mundo lá fora está falando, é o que a palavra diz. A gente precisa virar aquela pessoa chata, sabe? Que tudo que a pessoa vem falar de mal, não, mas a palavra de Deus diz isso. Nós temos que estar tão cheios de Deus, irmãos, que a palavra, quando sair da nossa boca, irmãos, ela vai sair com poder, com unção, que vai ter que mudar a visão do outro. Que a palavra tem poder para isso. Aleluia. E se nós fizermos tudo isso, irmãos, seguir esses conselhos que Deus deu para Josué, que Deus dá para mim e dá para você, o Senhor ele vai falar assim para você: não pasme, nem se espante com o que vai acontecer. Muitas vezes a gente começa a ver algumas situações e a gente fica com medo. A gente quer recuar, a gente estaciona, né? Só que Deus ele estava encorajando Josué, e Ele me encoraja, e te encoraja também. Às vezes a gente olha, por exemplo, o quadro da igreja. O Senhor fala para mim: não pasme, nem se espante. Permaneça firme, perseverante. Glória a Deus. Aleluia. A gente não pode ficar, irmãos, chocados diante de nenhuma situação. A gente não pode, irmãos, se prostrar diante de uma situação. O Senhor está falando: não pasme, nem se espante. Porque mesmo quando a gente acha que está sozinho, achando que aquela situação depende somente do meu esforço, o Senhor fala: não, mas eu te ajudo. Não se pasme com o que você está vendo, porque você se esforça, tenha bom ânimo, e a hora que a sua força acabar, eu vou entrar e eu vou te ajudar. Então não se espante, é forte para você, mas vai na sua força, que a hora que eu tiver que usar a minha, eu vou usar. Não pasme nem se espante. Deus sabia que Josué iria enfrentar desafios grandes. Até porque, irmãos, para a gente conquistar para a gente ter grande conquista, a gente vai ter grandes desafios. Para a gente ter um ministério grande, a gente vai ter que se aperfeiçoar com as coisas pequenas. A gente
vai ter que consolidar as colunas. E não é fácil. Só que Deus sabia que muitas vezes o tamanho do inimigo nos impressiona. O tamanho das dificuldades nos paralisa. Só que Deus já fala para ela, não se espante. Não fique pasmado. Porque onde que eu e você estivermos, irmãos, se nós estivermos no foco, no propósito, no caminho, seja o que for que vier, de encontro comigo e com você, o Senhor Ele vai nos ajudar. Se nós estivermos no caminho, o Senhor vai nos ajudar. Se nós estivermos meditando na palavra, se nós estivermos fazendo a nossa parte, Deus vai nos ajudar. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Nós servimos um Deus tão maravilhoso que antes mesmo das coisas acontecerem já nos alerta. Muitas vezes a gente não dá ouvido, mas o Senhor Ele fala conosco. Ele nos mostra, às vezes a gente não enxerga, Deus envia um para falar. Mas às vezes você quer ir lá, fazer da sua força, do seu jeito. Então, quando a gente, irmão, nós estamos no caminho, nosso Deus nos avisa, tem um problema ali na frente, mas você faz assim. Ou mesmo quando Ele não te fala, irmãos, quando você chega diante do problema, Ele te dá estratégia. E isso é diariamente, irmãos. Todos nós aqui que trabalhamos com comércio, mas que está aqui meditando na palavra, que está com a palavra dentro da gente, está viva. Quando a gente enfrenta alguma situação, parece incrível. Tem uma vozinha que fala, não, faz assim que dá certo. E realmente dá certo. Mas não é que essa vozinha, não, é o Espírito Santo dentro de nós. Ele já está dando instrução, tem isso aqui, mas você vai agir dessa forma que vai dar tudo certo. Pode ir, não tem problema. Você não vai ficar pasmado, nem vai se espantar com isso, não. Pode seguir. Aleluia. A gente não pode ficar na zona de conforto. A gente precisa se esforçar. Continuar se esforçando. Se você está fraco, se esforce mais. Se você tem se esforçado, se esforce ainda mais. Se anime, para que a gente possa falar como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia. Glória. A nossa fé, irmãos, é no final da corrida que a gente guarda. É no final. Não é agora. Já tá bom, eu não preciso mais usar minha fé, não, tá ótimo já. Já meu marido já está dentro da igreja, já tá bom. Não, tem muita terra para conquistar. Tem muita coisa para conquistar, irmãos. Tem muita coisa para a gente vencer ainda. Aleluia. Graças a Deus. E eu não quero chegar no meu avançar de dias e ouvir Deus falando: tinha tanta coisa para você fazer, mas você preferiu ficar cuidando das suas coisas. Às vezes eu entro para trabalhar e eu fico desesperada, porque eu falo assim: meu Deus do céu, isso aqui não pode me tirar da tua presença. Se bem que quando eu estou lá, eu estou falando com um, eu estou falando com o outro, eu estou ouvindo pregação, eu estou ouvindo a palavra, a Bíblia falada. Mas eu não quero ouvir do Senhor, irmãos. Não, você tinha almas para você alcançar, mas você estava na sua zona de conforto. Eu não quero ouvir o Senhor falar para mim: tinha tantas pessoas para você ajudar, mas você estava na sua zona de conforto. Tinha tantas famílias para serem restauradas através de uma profecia, através de uma palavra sua, mas você estava na zona de conforto. Eu não quero ouvir isso, irmãos. Aleluia.
viver, Jesus. E para finalizar, igreja, Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. A palavra diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Enquanto nós estamos vivos, irmãos, o que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Enquanto eu e você está vivo, é que ainda dá tempo de conquistar. Enquanto eu e você está vivo, ainda dá tempo de profetizar. Ainda dá tempo de ajudar. Ainda dá tempo de amar. Depois que a gente fechar o olho aqui, não vai dar mais tempo de nada. Então, para que a gente, irmãos, possa viver todas as palavras que Deus tem liberado aqui, continue com essa sua força, mas se esforce mais, irmãos. E quando a gente fala se esforçar mais, não é só para ir para a igreja, não. É de dia, de todo dia, todo lugar que você estiver, que você se esforce, que você tenha bom ânimo, que você medite na palavra, que você use a palavra de Deus nos lugares que você estiver, que ela saia como uma arma dos teus lábios, irmãos, que ela mude situações e circunstâncias ao seu redor, porque enquanto nós estamos vivos, não sabemos o dia que nós vamos partir. Enquanto nós estamos vivos, Deus deu uma missão para mim, Deus deu uma missão para você. Se você acha que você está aqui só para enfeitar o mundo, irmão, você está enganado. Nós temos uma missão. E falhar nessa missão, irmãos, não é uma opção para mim e para você. O Senhor nos chamou, Ele já escreveu a nossa história, Ele já trilhou os passos que era para mim e para você dar. Então que a gente venha se esforçar para que a gente possa viver, irmãos, e alcançar tudo o que o Senhor sonhou e projetou para a minha vida e para a sua. Então nessa noite, que você se levante, que você se esforce e que você conquiste, irmãos, tudo o Senhor já liberou sobre a sua vida. E todas as promessas, irmãos, que ainda não acontecia, que você possa, irmãos, estar trazendo à tua memória, e que você venha com bom ânimo, irmãos, avançar e conquistar todas elas em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, as palmas para você.